Alô, meus irmãos, vocês que estão nos assistindo agora, mais um dia onde vim trazer essa mensagem abençoada para você. Sou pastor Daniel da Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa sede estadual está aqui na rua 13 de junho, 1033, próximo do Hemocentro, próximo do Hospital Geral, sempre com vários cultos, trazendo uma palavra de Deus a você. E hoje, nesse dia especial, nesse dia onde todas as sextas-feiras a gente tem esse encontro marcado, onde eu trago essa palavra de Deus, onde eu trago essa mensagem para abençoar você e a sua casa. E hoje eu gostaria de falar com você sobre algo, até mesmo um questionamento. Será que você tem obedecido mais ou sacrificado mais? Como assim, pastor? Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja, conhecemos a palavra de Deus, só que às vezes nós não obedecemos e estamos sacrificando aquilo que Deus poderia estar nos entregando. Estamos sacrificando aquilo que não só eu, mas como a minha família poderia viver. De repente, você que está me assistindo agora, você até ouve a palavra, você até segue, mas de repente tem atitudes na sua vida que precisa ser mudada e por isso você está o quê? Não só sendo sacrificado, como sacrificado a tua família, de receber a bênção, receber aquela promessa, daquela promessa vir se cumprir, daquilo algo vir ser entregue. Por quê? Porque às vezes nós estamos desobedecendo. Se você pegar lá no livro de 1 Samuel 15, 22, você vê lá o Saul, o profeta diz para ele que era para ele ir subir contra o exército e que era para ele matar tudo, não era para deixar nada, era para exterminar tudo, animais, homens, tudo, e nada poderia permanecer naquele lugar. Quando o profeta novamente se encontra com Saul, ele escuta balidos de ovelha, escuta mugir de boi e ele questiona a Saul por que Saul permaneceu, se a ordem era o quê? Era matar tudo, a ordem era destruir tudo, só que ele alega que aquilo lá ficou, que são os melhores bois, os melhores animais, que tinham ficado para o sacrifício, só que Deus não pediu o sacrifício. A ordem que Deus deu expressa para o profeta Samuel era que matasse tudo. E aí você pega aqui em 1 Samuel 15, 22, a palavra diz aqui, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então Samuel questiona Saul e pergunta, será que Deus agrada mais dos holocaustos, do sacrifício ou da obediência? Será que Deus agrada mais de nós estarmos, vamos dizer assim, você fala assim, não pastor, eu vou vender esse mês, eu vou vender meu carro, vou dar meu carro na igreja de oferta, esse mês eu vou vender minha casa, vou dar minha casa de oferta na igreja, amém. Só que meu irmão, nada vai mudar a atitude de Deus você tentando comprar Deus. Deus ele não está à venda, Deus não aceita propina, Deus não entra em negociação, Deus não compactua com coisas erradas. Não adianta a pessoa imaginar que ela vai viver no erro, viver desenvolvendo atividades que não é a ideal do cristão, ela vai ter atitudes que não seja ideal dos cristãos e não é dando uma oferta alta, dando um dízimo alto que você vai mudar, que você vai tentar comprar, subornar, porque Deus não vai compactuar. Deus jamais irá compactuar, meu irmão, com atitudes que vão contra a sua palavra, porque ele não é, a palavra de Deus diz que ele não é filho do homem para que minta, e ele não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás, uma vez que ele diz nos mandamentos, não roubarás, não cobiçais, como que ele vai permitir que de repente você, não pastor, tudo bem, eu tenho um erro, eu tenho uma falha, eu tenho um probleminha, de vez em quando dou uma escapadinha do meu casamento, mas eu sou fiel. Eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta. Pastor, eu até vendi esses dias uma propriedade minha lá e dei uma oferta boa para a igreja. Não, meu irmão, Deus não quer saber disso. O pastor pode até receber, você pode até entregar para o pastor, até entregar para a igreja. Só que veja bem, mais uma vez eu repito, Deus não vai compactuar. Por quê? De repente se a pessoa, que nem eu disse esse exemplo, a pessoa está ali, ele é cristão, mas de vez em quando ele dá uma escapadinha, dá uma namoradinha aqui e ali, mas ele tenta comprar o quê? Tenta propinar a Deus para encobrir esse pecado, dando ofertas altas, dando dízimo altos,
Mas se a palavra de Deus diz, não adulterarás, não cobiçais a mulher do próximo, então como que Deus, meu irmão, vai poder abençoar? Como que Deus vai poder aceitar aquele sacrifício? Como que Deus vai poder ofertar, receber aquela tua oferta, meu irmão? Se você não está de acordo com a palavra. Então, quando o profeta Samuel chega a Saul e diz para ele a ordem que Deus deu, que era para matar tudo, só que Samuel não ouve. Samuel dá ouvido para o povo, que o povo diz, não, são os animais bonitos, são animais que poderiam ser sacrificados, só que Deus não pediu sacrifício. Deus tem pedido para mim e para você obediência. E como assim? E uma vez que nós obedecemos, nós não só mudamos a nossa história, como mudamos a história da nossa geração. Por quê, pastor? Veja bem, se você pegar a Bíblia, estudar e for ler, você vai ver que não teve. O reinado de Saul não continuou. Ali o reinado de Saul acaba, ali o reinado de Saul é encerrado. Então aquela promessa que é de geração em geração, agora por não obedecer, Saul faz o quê? Acaba não só sacrificando o seu reinado, mas ele acaba sacrificando o quê? O reinado dos seus descendentes. Porque se o rei ele passa de pai para filho, então, meu irmão, ele acaba cortando ali, por causa de um ato de desobediência, ele acaba cortando o que? Todo o reinado de uma geração. Ele acaba mudando os planos, mudando o caminho, mudando o que virá para depois, os filhos, os netos, os bisnetos. Então, às vezes, a atitude que nós estamos tomando hoje, a decisão que nós tomamos hoje, independente da situação, independente do motivo, meu irmão, às vezes nós estamos sendo responsáveis porque irá acontecer com a nossa geração. Às vezes, nossos filhos já estão vivendo situações, nossos filhos já estão, vamos dizer no popular, pagando o preço por atitudes que nós tivemos. Pois ali, se Saul viesse ter os filhos para ter essa descendência de reinado, não teria. E por que eles perderam a coroa? Por que eles perderam a oportunidade de ser rei? Por que eles perderam a oportunidade que essa geração de reis fosse prosseguindo? Por causa de um ato. Então, se nós pararmos e pensarmos hoje, analisarmos, será que as nossas atitudes não já têm impactado? Ou se não tem impactado, meu irmão? Você que está me assistindo agora, será que amanhã ou depois você ouvirá notícias do teu filho, do teu neto, e aí você vê que aquela atitude que você teve hoje foi reflexo do que está acontecendo lá? Porque veja bem, a palavra nos garante, nunca viu o justo desamparado e o filho do justo mendigar o pão. Só que a palavra está dizendo, eu nunca vi o justo. E o que é justo? É aquele que segue e obedece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também nos ensina que buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Então note, o justo é acrescentado. O justo vai receber as bênçãos, o justo vai receber a cura, o justo vai receber a prosperidade, o justo vai receber a mudança. E essa promessa, meu irmão, é de geração para geração. E às vezes, meu irmão, hoje uma atitude impensável, um ato impensável nosso, como foi esse ato de Saul, acaba cortando a geração de reis. Acaba destruindo, meu irmão, um reinado que poderia perdurar por muitos e muitos anos, que poderia perdurar por geração em geração. Nós podemos ver bem no início da história do Brasil, tem Dom Pedro I, Dom Pedro II, então foi fazendo o quê? De geração em geração. Saul poderia ter, Saul I, Saul II, Saul III poderia, mas o que? Foi uma atitude. E aqui em Deuteronômio, ele mostra isso para nós, Deuteronômio 5:24. Pegue na sua Bíblia aí, Deuteronômio 5:24, 5:29. Você vai ver o que a palavra de Deus nos mostra a respeito da obediência, do que Saul não teve e do que acontece, meu irmão, na questão da nossa geração, na questão dos nossos filhos, na questão de obedecer ou sacrificar. Ele diz aqui, ó, quem dera, Deuteronômio 5:29, quem dera se eles tivesse tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Uma vez que eu guardo todos os mandamentos e todos os dias
o bem não só virá para mim, como virá para os meus filhos para sempre. É uma promessa de Deus. É uma promessa que Deus está mostrando para mim e para você hoje, mas Ele está nos impondo uma condição. Ele está nos impondo a condição, meu irmão, de obedecer. Ele está impondo a condição de guardar os mandamentos no nosso coração e todos. Porque a palavra fala que nós devemos obedecer toda a palavra que sai da boca de Deus. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos escolhendo qual mandamento que eu quero seguir. Muitas vezes nós estamos escolhendo qual palavra que eu quero obedecer. Muitas vezes nós estamos escolhendo, meu irmão, não, eu paro aqui, o versículo para mim aqui tá bom, dali para lá já não é muito bacana não, meu irmão, é todo. Por isso é que o texto está dizendo no versículo 29, que eles tivessem tal coração, que temesse, guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias. Então não é um e nem outro, é todos, e todos os dias. E o reflexo estaria onde? Na minha mudança, na minha prosperidade, na minha cura, na minha libertação e também dos meus filhos para sempre. É isso que Deus quer fazer para mim, é isso que Deus quer fazer para você, mas às vezes nós estamos fazendo o quê? Sacrificando. Às vezes nós estamos sacrificando, meu irmão, de viver o melhor, porque a palavra fala, Isaías 1,19, se ouvires e quiseres, comerá o melhor dessa terra. Então não basta eu ouvir os mandamentos, não basta eu ouvir a palavra, eu tenho que querer viver. Porque uma vez que eu decidi por viver, uma vez por eu aceitar viver e querer viver, meu irmão, eu vou viver o melhor. E às vezes eu estou sacrificando o melhor da minha prosperidade, às vezes eu estou sacrificando o melhor da casa, poderia estar numa casa melhor, às vezes eu estou sacrificando o melhor de um carro, poderia estar num carro melhor, às vezes estou sacrificando momentos, que eu poderia ter momentos melhores de lazer com a família, momentos de confraternização com a família, momentos de alegria, momentos de união, e não estamos desfrutando desse momento. Por quê? Porque, meu irmão, nós estamos sacrificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas vontades, aquilo que nós carregamos dentro de nós, que fazemos sem pensar. E aí a palavra não para por aí. No versículo 33 do mesmo Deuteronômio 5:33, ele diz aqui: andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, uma vez que eu andar nesse caminho, uma vez que eu andar nessa direção, ele está dizendo, e bem vos suceda. E ele quer o quê? Prolongar os dias na terra que eu hei de possuir. Ele quer prolongar os nossos dias na prosperidade que nós vamos possuir. Ele quer prolongar os nossos dias na saúde que eu vou possuir. Ele quer prolongar os nossos dias, meu irmão, na alegria, porque, meu irmão, Deus não quer que você tenha o mês de janeiro e fevereiro alegre e o resto do ano triste, não, aborrecido. Ele quer prolongar todos os dias. Deus não quer, meu irmão, que eu passe o mês de janeiro com prosperidade, o mês de fevereiro com prosperidade e o resto do ano 2020 devendo, sem ter dinheiro para pagar, desempregado, oprimido. Não, meu irmão. Ele quer prolongar. E ele diz aqui, eu quero prolongar aquilo que é a vez de possuir. Então por que mais? Por que essa certeza, pastor, a vez de possuir? Porque lá no livro de Gênesis, quando a palavra diz que Deus ele descansa no sétimo dia, por que ele descansou? Porque tudo estava pronto. Então o que eu haverei de possuir, e ele quer prolongar, é porque está pronto. A minha prosperidade está pronta, a minha cura, a minha saúde está pronta, meu irmão. A alegria no meu lar está pronta, a reconstrução no lar está pronto, a felicidade, aquilo de melhor está pronto. Por isso que Isaías 1,19 ele garante que é o melhor, para mim e para você tem que ser o melhor. Mas eu e você determinamos o melhor para a nossa vida. A palavra está dizendo, se andarmos no caminho, se permanecermos no caminho do Senhor vosso Deus, sucederá que Ele vai prolongar. Então Ele está dizendo, Ele está afirmando, é uma promessa. Se eu permanecer, pastor, mas é difícil permanecer no caminho, pastor, é difícil obedecer, meu irmão. Se fosse fácil, ninguém daria valor.
Se fosse fácil, banalizava. Então a necessidade de você buscar, a necessidade de você ir atrás, a necessidade de você, mais uma vez que você aprende a viver no caminho, uma vez que você tenha prazer, meu irmão, isso se torna normal, isso se torna fácil, isso se facilita porque você está nesse caminho por amor. Você está desfrutando desse caminho porque, veja bem, ele está dizendo, andareis em todo o caminho do vosso Senhor. Presta atenção, vamos citar 2 exemplos. Se você pega uma rodovia pedagiada e você vai ter atendimento de socorro, boa parte dela em pista dupla, você vai ter atendimentos em alguns pontos de parada, então ali você sabe que você está naquela rodovia ali, e se o seu carro quebrar, logo vai chegar um guincho. Se você tem uma necessidade ali, tem um ponto de apoio que você vai ter, mas você tem que pagar um preço, não tem? Você tem que pagar um preço. Você vai ter uma rua, uma rodovia praticamente sem buraco, toda arrumada, sempre vai estar dando manutenção, mas para isso eu tenho que pagar o quê? Um preço. Para mim desfrutar dessa estrada melhor, para mim desfrutar daquilo que tem ali, eu tenho que pagar um preço. E aí agora, de repente, você vai lá para o interiorzão, uma estrada que não é pedagiada, mas é cheia de buraco, não tem acostamento. Se seu carro quebrou ali, se não pega celular, se seu carro quebrou ali, passa um carro a cada 2 horas, a cada 3 horas, isso se a pessoa parar. Isso se a pessoa parar. Tem um preço a se pagar? Tem. Mas o que nós estamos desfrutando quando pagamos esse preço? O que estamos desfrutando quando pagamos o preço de obedecer? Enquanto Saul obedeceu, enquanto Saul ficou na obediência, meu irmão, ele era o rei. Ele tinha o rei na mão, ele tinha a coroa. E quantos cristãos estão perdendo a coroa? Quantos cristãos estão perdendo o reinado? A palavra fala, meu irmão, Deus nos instituiu reis e sacerdotes. Só que só seremos reis e sacerdotes se nós tivermos o que? Na obediência. Não existe rei sem coroa, meu irmão. Não tem como. Eu não posso. E se você vê lá o rei Uzias, quando ele tentou exercer a função de sacerdote, que não era dele, porque ele desobedeceu, ele morreu leproso. Então toda vez que eu fizer, meu irmão, que eu desobedecer, toda vez que eu puxar a responsabilidade da desobediência, lembre, porque às vezes você comete um erro, comete a falha, mas você está pensando somente em você. Só que a palavra de Deus aqui em Deuteronômio 5:29 está dizendo, para que fosse bem você e os seus filhos para sempre. Então se de repente você acha, não pastor, mas eu não consigo, não meu irmão. Se você não quer por você tomar uma decisão hoje, se você não quer por você mudar hoje, pense na tua geração. Porque a palavra está dizendo, eu nunca vi um justo desamparado. E o filho do justo mendigar o pão. Se você parar e pensar comigo agora, e refletir um pouquinho, você já pensou na possibilidade de amanhã ou depois, está repreendido isso, em nome de Jesus, mas você já pensou na possibilidade de amanhã ou depois, seus filhos vier passar fome ou necessidade, não só a fome do alimento, do pão, mas a fome na saúde, a fome na própria prosperidade, no amor, na paz, e isso ser reflexo das suas atitudes? E isso ser reflexo daquilo que você poderia ter feito e não fez? Isso reflexo daquilo que você poderia não ter feito e fez? Então eu gostaria de te chamar hoje, meu irmão, a pensar nisso. Não pense nos teus atos, somente no que vai acontecer com você. Porque de repente você está me assistindo agora e pode até falar, pastor, minha vida não vale mais a pena, eu quero largar a mão, eu quero, entendeu? Nada disso me interessa. Não, meu irmão, mas lembra que existe uma geração. Lembra que existe uma geração que não pediu para vir no mundo. Lembra que existem filhos, você que tem filho, eles não pediram para vir ao mundo. Você os trouxe ao mundo. Deus te concedeu, Deus confiou esses filhos em tuas mãos, Deus confiou eles em tuas mãos. Então, meu irmão, se eles estão pagando um preço hoje, se eles estão pagando algo, meu irmão, reflita. Será que eu vou querer que o meu filho viva isso? Será que eu vou querer que minha filha viva isso? E sabendo, a palavra está dizendo.
Eles poderiam viver os melhores dias, eles poderiam viver o melhor da prosperidade, eles poderiam viver o melhor da saúde e nunca precisar mendigar o pão, mas eu tenho que ser o que? Justo. E a palavra fala, Deus não volta atrás. Ele não vai voltar atrás. Ele não volta atrás com as promessas, como está aqui, que andareis em todo o caminho do vosso Senhor, e Ele vai suceder, que vai nos abençoar. Ele quer prolongar naquilo que é nosso. Mas também, Ele nos cobra. Ele nos põe uma condição. Nós temos que querer viver para ter o melhor. Nós temos que querer viver da Tua palavra. Nós temos que querer obedecer para poder viver o melhor dessa terra. Então que você fica com essa reflexão. Você que está me assistindo e pode até falar, pastor, a minha vida não vale a pena. Mas e daqueles que você gerou? E daqueles que você colocou no mundo? Será que não vale mais a pena? Será que vale a pena você sacrificar o futuro deles? Será que vale a pena você sacrificar a alegria deles? Será que vale a pena você sacrificar a prosperidade deles, a saúde deles, por causa de uma atitude sua? Pensa nisso. Reflita nisso. E que você venha mudar de ideia. Venha mudar de atitude a partir de hoje. E qual que é a atitude, pastor? O que ele está te pedindo? Apenas obedeça. Só obedeça. Obedecer o quê? A palavra de Deus. Amém? Então que você possa refletir nessa palavra, que você possa pensar, olhar e de repente, meu irmão, aquilo que já está acontecendo em sua volta é por causa de uma obediência. É devido a uma desobediência sua. Reflita. Reflita nos seus passos, reflita nos seus caminhos, reflita no teu caminhar, reflita em que você tem feito. E pense que isso vai refletir na tua geração. Isso vai refletir nos teus filhos. Vale a pena sacrificar ou vale a pena obedecer? Amém? Fique com essa palavra no coração. Vamos fazer uma oração, você que está me assistindo, para que Deus possa despertar, trazer um despertar para a tua vida e que você tome uma decisão ainda hoje de mudar, passar a obedecer mais e jamais sacrificar. Senhor Deus amado, no nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, ó Pai, com os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos assistindo, onde o Senhor nos mostrou a importância do obedecer, a importância de permanecer na Tua palavra, a importância de permanecer no Teu caminho. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer esse despertar, que essa palavra, Senhor Deus, venha trazer essa abertura de mente, essa abertura de entendimento de cada um desses que estão nos assistindo, Senhor Deus, para uma mudança, para uma transformação, mudança de atitude, mudança de hábito, mudança, Senhor Deus, daquilo que ele tem feito e às vezes ele está achando que não vai refletir. Aquela simples frase não vai dar nada, não, Senhor. Mas que o Senhor venha mostrar, que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um desses que estão assistindo essa mensagem e que venha haver um despertar, que venha haver um arrependimento, venha haver uma mudança e uma transformação, pois só assim, ó Pai, vós será bem conosco e com nossos filhos para sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos. Fico na paz, Deus abençoe a cada um de vocês e na semana que vem eu estou de volta novamente trazendo essa mensagem, mais uma mensagem de fé para vocês. Todos os dias aí da semana, cada dia nós temos um colega, pastor, uma pastora que tem trazido essa mensagem. Não deixe de assistir, não deixe de meditar nessas mensagens e que Deus possa te abençoar muito mais no nome de Jesus. Fique na paz, um grande abraço e até semana que vem, no nome de Jesus.